Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 20 de maio de 2026. 16 horas, horário de Brasília. O colapso de Putin. O projeto de poder geopolítico de Vladimir Putin está virando fumaça. Entrou em rota de colapso definitivo devido ao fracasso militar da guerra na Ucrânia, iniciada e concebida por ele mesmo. Nesse vídeo nós vamos mostrar os relatórios internacionais do Instituto Salzman da Universidade Columbia, nos Estados Unidos da América, que comprovam a ruína econômica e a paralisia das forças russas. Veja como a guerra ultrapassou as fronteiras do Kremlin, destruindo o PIB da Rússia, forçando o ditador a se esconder em bunkers fortificados e a censurar redes sociais. Hoje, Vladimir Putin está com medo de todo mundo, não só dos ucranianos, mas principalmente do povo russo que caminha nas ruas, talvez até próximo ao bunker dele, que não sabem onde é que é. Hoje ninguém sabe, os tradicionais, as casas tradicionais dele, ele não está indo mais lá, nem para visitar. Então é uma situação que ele sozinho se envolveu nisso por decisões estratégicas erradas que ele tomou e ainda de lambuja, vamos dizer assim, uma gíria antiga que fala, levando a Rússia à falência, diminuindo o papel geopolítico dela e diminuindo o seu espaço em todos os setores da vida humana. Peço a você que gosta de ver a verdade, com informações e análises quentíssimas, para se inscrever agora mesmo no canal, ative as notificações, peço a todos que deixem seu like, é um like estratégico, porque ajuda, reforça o canal, assim como a inscrição de vocês. Peço que compartilhem esse conteúdo com amigos, comentem abaixo a sua análise sobre o isolamento do ditador da Rússia, eu conto com vocês. A situação é grave, né? Talvez muitos não consigam ter porque não estão envolvidos com essa questão da guerra, não estão envolvidos com o que está acontecendo na Europa versus a guerra, versus a Ucrânia, versus a Rússia, né? Mas é muito grave, tanto na frente de batalha, quanto na casa Rússia, né? Na casa do Vladimir Putin, não na casa física onde ele está, no bunker que ele está, mas na Rússia. É muito grave e é a guerra na Ucrânia que está levando ao colapso de Putin. É uma realidade que não dá para esconder, mesmo que alguns sonhadores, alguns torcedores digam o contrário. A torcida não leva a lugar nenhum. Fatos é que informam, como já mostrei no vídeo anterior, e vou aprofundar mais agora aqui nesse vídeo. Quando o ditador russo Vladimir Putin ele ordenou a invasão em grande escala contra a Ucrânia, seus planos geopolíticos apontavam para uma vitória rápida. Poucos dias a Ucrânia estaria dominada, em 3 dias Kiev estaria dominado, eles entrariam marchando com uma coluna de 60 quilômetros de tanques de guerra que foi pulverizada pela Ucrânia. As portas de Kiev ficaram lá 2 meses em algumas cidades, fizeram um monte de crimes contra a população civil, crimes hediondos, e foram embora porque foram expulsos pelo exército ucraniano. O plano original do Kremlin subestimou completamente a capacidade de resistência e a inteligência militar ucraniana. A realidade atual do teatro de operações mostra que as linhas de frente russas encontram-se virtualmente paralisadas e sem capacidade de avanço estratégico, muito menos tático. Estimativas rigorosas compiladas por institutos de segurança internacional indicam que aproximadamente aproximadamente 1,5 milhão de soldados foram mortos ou foram gravemente feridos desde o início do conflito. 1,5 milhão. Alguns órgãos internacionais de imprensa críveis dizem isso. A enorme pressão econômica decorrente desse esforço de guerra desastroso começou a esmagar a vida dos cidadãos comuns dentro do território da Rússia. O renomado pesquisador sênior do Instituto Salzman para Estudos de Guerra e Paz da Universidade Columbia, o senhor Raja Menon,
publicou uma análise detalhada no jornal britânico The Guardian. O jornal é de Londres. O especialista afirma categoricamente que a guerra que Putin considerava sua maior conquista histórica está se transformando na sua ruína definitiva e de seu regime político. Para a população civil russa, a realidade de conflito armado costumava ser um evento distante, que acontecia apenas para além das fronteiras nacionais. Este cenário de falsa segurança doméstica foi completamente destruído pelas forças armadas da Ucrânia. Os drones de ataque ucranianos e os mísseis de longo alcance atingem regularmente alvos estratégicos no interior profundo do território russo. Muitas dessas incursões aéreas ucranianas ocorrem com precisão absoluta a distâncias superiores a quase 2.000 quilômetros. Já aconteceu da Ucrânia atacar a 2.000 quilômetros. O impacto econômico direto dessas operações militares e o isolamento internacional representam um duro golpe na sustentabilidade financeira da Rússia. A enorme e desesperada demanda por tropas, por material bélico para alimentar as fileiras do exército e as indústrias bélicas gerou uma escassez crônica de trabalhadores qualificados. Essa distorção econômica resultou em uma taxa de desemprego artificialmente baixa de apenas 2%. No entanto, esta falta de profissionais paralisou a produtividade nacional, desacelerou o crescimento econômico e exerceu uma pressão inflacionária insustentável sobre pequenas empresas. Dados oficiais da própria Câmara de Comércio e Indústria da Rússia, foram compilados de lá, relatam um cenário financeiro assustador para o mercado interno russo. Quase 2/3 de todas as empresas russas fecharam o primeiro trimestre desse ano sem registrar absolutamente nenhum tipo de lucro. O crescimento econômico geral da Federação Russa despencou de 4,9%, que acreditava-se já era maquiado, inclusive técnicos do FMI diziam isso, então de 4,9%, ou seja, quase 5%, para a marca de apenas 1%, que também alguns especialistas dizem que esse número é maquiado, deve ser negativo. O ano atual começou sob o signo da recessão estrutural, com o produto interno bruto russo registrando uma contração real de 0,3%. A gravidade da situação econômica na retaguarda russa é diretamente proporcional ao fracasso operacional verificado no teatro de operações da guerra na Ucrânia. Os avanços territoriais obtidos pelo exército russo neste ano foram classificados como pífios e estrategicamente irrelevantes por quase todos os analistas ocidentais. Quem deu a favor apenas aqueles que torcem pela Rússia e recebem para divulgar a propaganda de Vladimir Putin. O principal fator para esta paralisia foi a introdução massiva de drones ucranianos de alta tecnologia que transformaram por completo a doutrina do campo de batalha. Para se ter uma dimensão do fracasso, as forças russas conseguiram conquistar a quantia irrisória de apenas 0,8% do território ucraniano. Essa conquista custou ao Kremlin a perda catastrófica de em torno de 1,5 milhão de baixas, segundo está sendo divulgado esse número pela imprensa internacional, e aproximadamente 500 mil desse total, um número muito grande de 500 soldados russos mortos desde o início da guerra. E aquele número de 1,5 milhão também é desde o início dessa segunda fase da guerra. O ritmo do avanço russo diminuiu significativamente, registrando uma perda líquida de território controlado na frente de batalha. Esta perda de território sofrida por Moscou representa um marco histórico importante desde as pesadas derrotas russas na região de Kursk. O colapso militar e o medo de conspirações internas forçaram uma mudança drástica na segurança pessoal do ditador da Rússia. Eu até aconselharia ele, comece a decorrer agora, porque daqui a poucas semanas na frente, ou no futuro bem próximo, ou meses, quem sabe, talvez não dê mais tempo de correr. Talvez seja tarde demais. As viagens do ditador da Rússia dentro do próprio país estão severamente restringidas pela KGB, ou seja, a FSB atual. A famosa residência oficial de veraneio de Putin no Mar Negro, conhecida como
Bocharov-Ruchey, em Sochi, foi demolida por concreto, a estrutura foi reconstruída novamente do zero sob um esquema de segurança militarizado, contendo bunkers profundos e sistema de proteção contra ataques aéreos. A postura de isolamento de Vladimir Putin contrasta fortemente com a liderança do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Enquanto Zelensky visita regularmente os soldados feridos e também visita as unidades na linha de frente mais perigosa, ele chega a ouvir tiroteios, aproximadamente 500 metros de onde os combates estão acontecendo. Aconteceu isso, inclusive, em Kupiansk. Putin nem se aproxima do front. Esse ano não saiu nenhuma vez. Para tentar conter a insatisfação popular decorrente da crise econômica e das mortes, o regime russo apertou o cerco contra a liberdade de informação. O aparato de censura estatal da Rússia bloqueou completamente o acesso a plataformas de grande alcance, como Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube e Telegram. O acesso ao aplicativo de mensagens Telegram, utilizado por metade da população russa para consumir notícias independentes, sofreu severas restrições técnicas e a maioria da população não tem mais acesso. Existem iniciativas políticas avançadas dentro do parlamento russo para decretar a proibição total e definitiva do uso do Telegram em todo o território nacional da Rússia. Analistas do Instituto Salzman apontam que os sinais de profunda inquietação e divisões políticas nos altos escalões do Kremlin são numerosas demais para serem ignoradas. Grandes desfiles militares em Moscou, a exemplo do dia 9 de maio, que historicamente serviam para celebrar a glória militar russa, a glória da Rússia, agora revelam-se como um verdadeiro requiem para as ambições frustradas do ditador Vladimir Putin. A rede de notícias internacional CNN, americana, observou de forma contundente que a era das vitórias territoriais da Rússia chegou ao fim definitivo. A ofensiva do Kremlin estagnou por completo devido à superioridade tática ucraniana, permitindo que as forças armadas da Ucrânia continuem, já estão fazendo a recaptura gradual de suas terras. Apesar desse cenário de ruína econômica e paralisia militar, o veículo de imprensa Financial Times faz um alerta geopolítico importante para as democracias ocidentais. O Kremlin demonstra que não planeja reduzir de forma voluntária o seu nível de agressividade internacional e tenta expandir suas demandas maximalistas, mesmo que enfraquecidos, mas está fazendo isso na retaguarda diplomática, fazendo terrorismo, fazendo bullying sobre países, sobre a diplomacia. Não é um país, portanto, confiável. Agora, essa é a minha conclusão. A liderança política russa tenta estender suas ameaças para muito além da região de Donbass, visando intimidar a segurança do continente europeu. Esta postura agressiva de Moscou, de Vladimir Putin, mascara o desespero de um regime que sabe que está perdendo a sua sustentabilidade financeira e militar para manter a invasão. As resiliências da Ucrânia no fronte e a asfixia econômica das sanções provam que a estratégia ucraniana está desmantelando a estabilidade política de Vladimir Putin. Para nós concluirmos, o panorama geopolítico atual demonstra que a guerra de agressão transformou-se em um vetor de destruição interna para o próprio regime de Vladimir Putin. A contração do PIB russo, a falência das pequenas empresas e o isolamento físico do ditador em Sochi comprovam o fracasso de seus planos estratégicos originais. A Ucrânia consolida sua posição ao repelir os avanços inimigos no fronte e ao expor as fragilidades políticas de um Kremlin acuado e dependente da censura. A estabilização das linhas de defesa ucranianas e o apoio internacional abrem caminho para a derrocada final das ambições imperiais do falso tsar Vladimir Putin. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal. Deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Façam seus comentários sempre muito bem-vindos. Não esqueçam de ativar o sininho. Conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.